Olá pessoal, eu sou Jacira Ribeiro e hoje vamos falar de um problema muito comum no lírio da paz. Se você tem o lírio da paz aí, fique atenta porque esse é um problema muito comum, que é a presença de ácaros. Ó, temos aqui um lírio da paz, foi trazido por uma cliente, porque aqui a gente também tem um hospital de plantas. Então, às vezes a pessoa traz a planta aqui quando ela está com muita dificuldade para recuperar, ela traz e a gente faz o tratamento necessário. Nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o substrato, porque esse lírio foi plantado numa terra que está muito compactada, então a gente vai retirar esse lírio desse vaso e trocar essa terra por um substrato mais airado. Então, gente, se vocês observarem, olha como tá as folhas desse lírio da paz. Toda enrugada e com partes queimadas, e as folhas novas que estão saindo, elas já saem queimadas. E isso acontece porque o ácaro, ele é um aracnídeo e ele suga a seiva da planta. E ele vai atacar principalmente as partes mais novas, né? Então a folha nova é mais mole, mais fácil do ácaro perfurar e sugar a seiva. Então ele sempre vai atacar bastante as partes de brotações da sua planta. Isso também acontece com o antúrio. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma forma fácil de identificar que sua planta está sendo atacada por ácaro. É quando você olha o talo e ele está com esse aspecto, eu chamo de aspecto de pele de lagartixa. Ou aquele aspecto quando você está com o cotovelo ou com o joelho bem ressecado, que ele fica bem craqueladozinho, como se tivesse umas rachaduras, e que você olha e vê que está muito seca a pele ali. O talo do pecíolo, no caso da folha, vai ficar dessa forma. Ó, quando a gente passa, a gente sente áspero e fica com esse aspecto mesmo de pele seca. Então, isso em qualquer planta é indício, se não for natural da planta, é indício da presença de ácaros. Outra forma também de identificar é observar o formato das folhas. Folhas enrugadas e com partes queimadas, como está esse lírio, tá? A folha não abre, fica embolada e fica queimada antes mesmo da folha abrir completamente, é indício de ácaro. Então, eu vou fazer a substituição desse substrato, depois a gente vai fazer a pulverização com acaricida. Ela já recebeu uma pulverização, mas a gente vai fazer uma segunda pulverização, porque o ácaro ele é um bichinho chato da gente tratar. Então eu vou começar aqui. A outra coisa muito importante que eu tenho que mostrar aqui para vocês, gente, pelo amor de Deus, não faça isso com as suas plantas. Ó, se vocês observarem aqui, a dona dessa planta estava jogando casca de ovos dentro do vaso. Cascas inteiras, ela apenas estava quebrando as cascas e jogando por cima do vaso. Gente, além de deixar o vaso muito feio, tem o risco de atrair pragas para esse vaso. Porque como tem resíduo orgânico nessa casca, quando ele está se decompondo, ele atrai mosquitos e pode atrair também algum fungo, desenvolver algum fungo que pode ser patogênico para a sua planta. Gente, casca de ovo pode ser utilizada como adubo? Pode, mas tem a forma correta de utilizar. Então, por favor, se você faz esse tipo de coisa aqui, jogar casca de ovo, jogar resto de legumes, cascas de verduras nos vasos das suas plantas, pare imediatamente. Isso atrai pragas, pode atrair fungo, pode atrair mosquito, pode atrair aquele fungo gnats, que não é um fungo, é um tipo de mosquito, e deixar a sua planta feia e doente. Então, por favor, gente, vamos parar de jogar casca de ovo dessa forma nas suas plantas, tá? Tem um jeito certo, a gente vai fazer vídeo aqui falando para vocês como é a forma certa de utilizar. Eu vou utilizar aqui uma pazinha para poder tirar essa terra, porque essa terra está muito compactada, então eu vou tirar ela aos poucos para não afetar muito a raiz da planta. Então vou cavucar aqui bem nas bordas do vaso com essa pazinha. Se você não tiver, não tem problema. Pode usar uma colher, pode usar um pedaço de madeira, né, que você pode lapidar um pedaço de madeira como se fosse uma espátula para poder utilizar. É lapidar que se fala com madeira? Ou é moldar? Acho que é moldar, né? Não sei, gente. Me fugiu. Não. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, nos acompanhe também nas outras redes, Instagram,
TikTok. No TikTok é Jacira Campos, no Instagram é Recanto Ecológico Saburo. Então, se você ainda não acompanha, entra lá para conferir todas as informações que a gente tem lá. Temos lá orientações de vários tipos de adubo e também de cultivo de várias plantas. Então, se inscreva, curte, compartilha, para a gente continuar postando mais vídeos aqui. Logo, logo vamos ter também a opção do canal de membros, então fiquem atentos, que teremos vídeos exclusivos para quem for membro do canal, hein, gente? Fique esperto. Gente, muito cuidado na hora de utilizar a terra. Olha como essa tela é argilosa. Ó, ela forma um bolo quando a gente aperta. Essa terra aqui, quando seca, fica muito, muito dura. A raiz vai ter dificuldade para crescer numa terra dessa. E quando a gente molha, ela fica muito encharcada por muito tempo, o que também prejudica a raiz da planta. Então, na hora de comprar terra, muito cuidado, tá? Terra argilosa demais, você pode comprar, porém você tem que preparar essa terra antes de colocar na sua planta. Acrescentar uma fibra de coco, acrescentar areia lavada média ou grossa para deixar essa terra mais airada e para que ela não fique compactada. Poderia utilizar também casca de arroz carbonizada. Então, pessoal, nós tiramos o lírio do vaso, mas foi difícil, viu? Precisei de ajuda, porque o trem estava difícil de tirar. Ele estava colado na parede do vaso, por conta do tipo de terra. Essa terra argilosa, ela gruda mesmo. Olha como está esse torrão, gente. Está bem compactado. O torrão bem compactado. Perceba que tem pouca raiz. Aqui em cima quase não tem. E ela está mais aqui embaixo. Eu vou ter que desfazer um pouco desse torrão e cortar um pouco da raiz desse lírio. Como a gente está nesse período mais chuvoso, que a umidade do ar está bem alta, não tem problema, ele não vai nem sentir. Se fosse no período de seca, ao fazer isso, eu teria que colocar essa planta em uma estufa, para ela não perder muita umidade. Mas, como a gente está no período de chuva aqui, não vai ter problema nenhum. Então, eu vou desfazer um pouco desse torrão. Gente, olha a condição dessas raízes. Ó, perceba que para o tamanho que a planta tá, ela tem poucas raízes. Era para essa planta, para esse vaso, estar completamente lotado de raiz. Isso que a gente está vendo aqui aconteceu por conta do tipo de terra que essa planta está plantada, tá? Quando a gente usa o substrato errado ou a terra errada, prejudica muito o desenvolvimento das raízes da planta. Todo esse excesso aqui de raiz eu vou podar, mas eu vou mostrar para vocês. E aqui essa planta estava tão sofrida aqui, ó, que alguns pés já foi cortado porque provavelmente apodreceu ou secou e a pessoa teve que cortar. Outra coisa que eu não falei é que essa planta chegou aqui com muita sede, a terra estava completamente seca e a planta estava bem murcha, desmaiada mesmo. O lírio, quando ele passa por esse processo de estresse hídrico, que é de primeiro murchar muito para depois você molhar, ele fica muito fraco. E o acro aproveita justamente esses momentos para atacar a planta. Então, gente, cuidado com o estresse hídrico. Ou excesso ou falta de água vai deixar a sua planta mais frágil. E quando ela está mais frágil, as pragas aproveitam, tá? Principalmente acro. O acro adora atacar a planta que está passando por estresse hídrico. Ó, eu vou cortar. Não tenha medo de cortar. Não pode ter medo nessa hora, tá, gente? Para você podar a raiz direitinho. Ó, olha o tamanho que ficou esse torrão. E ela vai se recuperar, tá, gente? Não se preocupem, que esse lírio daqui 30 dias, ele já é outra planta. E não adianta querer também um resultado imediato, porque isso não vai acontecer. Esse lírio aqui vai estar completamente recuperado só daqui a uns 6 meses, porque ele vai ter que emitir muita folha nova para a gente poder podar todas essas folhas que
estão queimadas. A gente não vai poder retirar todas agora, porque ela ainda produz fotossíntese. Mesmo com essa queimadura, a parte verde ainda produz fotossíntese e a planta precisa, né, dessas folhas para se nutrir. Então a gente não vai retirar só algumas que estão muito, muito queimadas. A gente vamos tirar poucas folhas, tá? Gente, essa terra aqui que a gente retirou da planta, a gente deixa separado. Caso a pessoa queira levar para reutilizar, ela pode. A gente orienta direitinho como preparar, que essa terra aqui pode ser utilizada, porém tem que preparar ela antes, tá? Aqui acrescentaria uma fibra de coco, uma casca de pinos, areia lavada média ou grossa, para essa planta não ficar, para essa terra depois não se compactar e ficar mais adequada ao desenvolvimento das raízes. Eu vou retirar daqui, porque eu vou colocar agora aqui o substrato que a gente vai utilizar para fazer o replantio. Então, pessoal, feito isso tudo, agora a gente vai fazer o replantio. Ó, eu vou colocar aqui nesse vaso uma drenagem, eu vou usar para isso argila expandida. Esse vaso está bem furado, só que ele estava sem drenagem. Outro agravante, terra muito argilosa, sem drenagem no fundo, gente, é condenar a raiz da sua planta ao apodrecimento, tá? Então, fiquem atentos, vasos desse tamanho aqui. Se você não vai utilizar um substrato bem drenado, o ideal é colocar uma camada de drenagem sempre. Pode ser argila expandida, pode ser pedra, pode ser caco de telha, o material que você tiver. Deixa eu pegar aqui o meu lírio. Aqui eu vou usar argila expandida. Faço uma camada, gente, suficiente para cobrir completamente o fundo do vaso. Argila expandida, essas bolinhas, que é de argila mesmo, que passa por um processo de alta temperatura para ficar desse jeito, ficar dura, né? Ela não se dissolve com contato com a água, tá? Muita gente acha que ela se dissolve, mas ela não se dissolve. O substrato que a gente vai utilizar, olha que a diferença, gente, vou mostrar para vocês. É um substrato que tem bastante matéria orgânica, mas é um substrato bem soltinho. Aqui tem fibra de coco, tem casca de arroz, mas essa casca de arroz ela passou por um processo de decomposição. Tem casca de pinos, tem um pouco de terra vegetal. E olha só, ó, eu aperto essa terra, ó, esse substrato, e ele não cria aquele bolo duro, ó. Ele fica bem solto, bem quebradiço. Então, para você plantar o seu lírio da paz, observe o tipo de substrato, tá? Para você não prejudicar a sua planta. Então, eu vou colocar aqui substrato no meu vaso. Vou colocar substrato suficiente para dar a altura que eu quero, tá? Que essa planta fique dentro do vaso. Isso aqui já está suficiente. Eu venho com a planta, coloco no vaso e completo com o substrato. Então, pessoal, depois que a gente coloca o substrato, a gente dá uma apertadinha assim nas laterais do vaso, que é para o substrato se assentar direitinho, não ficar nenhuma parte só com o ar, sem substrato, tá? Então, coloca sem dó, na hora de plantar não pode ter dó. E na hora de plantar você tem que tomar o cuidado de não cobrir o tronco do lírio, tá? Cobrir somente a parte que está com raiz. Se cobrir o tronco, isso também vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Lembrando aí, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva, se inscreva no nosso canal que eu quero alcançar os 100k, pelo amor de Deus, eu quero a placa do YouTube, gente. Prontinho. Lembrando que sempre que a gente termina o plantio, a gente tem que fazer a irrigação da planta e eu vou também pulverizar com o acaricida. O acaricida é um produto que você compra pronto, ele pode vir concentrado ou diluído e você vai utilizar pelo menos 2 ou 3 vezes, uma vez por semana. Tem que pulverizar principalmente embaixo das folhas, que é onde o ácaro fica mais acumulado, tá? Não adianta fazer a pulverização somente por cima das folhas. Eu vou pulverizar aqui para vocês verem.
O ideal é utilizar luva e máscara, tá? Para usar esses produtos. Aqui eu não estou utilizando porque só vou demonstrar para vocês rapidinho. Mas quando você for fazer isso em casa, faça no local aberto, utilizando luvas e máscaras pelo menos, tá? Porque o acaricida, esse daqui é de uso para jardinagem, mas tem potencial tóxico. Então, cuidado, tá? Ó, na hora de pulverizar, tenha o cuidado de fazer a pulverização de baixo para cima e principalmente pulverizar bem os troncos. Na verdade são pecíolos, né? Não é o tronco, que o pecíolo também está cheio de ácaro, tá, gente? Não pode pulverizar só as folhas, tem que pulverizar a planta toda. E pulverizar também por cima da planta, tá, gente? Pulverizem a planta toda, sem dó. Não pode ter dó de gastar o produto nessa hora. E tem que fazer mais de uma vez, porque sempre fica algum localzinho que o produto não pegou, que o ácaro vai sobreviver, e se você não tratar novamente, ele vai se espalhar. Pronto. Feito isso, terminamos o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada a todos que assistiram, curtiram, compartilharam, se inscreveram no canal. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou mande mensagem no direct do Instagram, Recanto Ecológico Saburo. Até o próximo vídeo.